Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Esse lugar é um lugar abençoado, porque nesse espaço nós estudamos a Bíblia, nós oramos, conversamos com Deus e daqui saem as mensagens para o seu coração, para a sua casa e para a sua família. Eu sou muito feliz em apresentar esse programa e muito feliz em saber que você está aí acompanhando cada dia, cada semana, estas mensagens especiais. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu casamento e a sua vida espiritual. Aqui vai um abraço muito especial para todo o pessoal querido que acompanha a gente na região do Tocantins, você que acompanha a gente na região do Acre, você que nos acompanha na região do Pará, você que nos acompanha em todo o norte do Brasil, região do Maranhão, Piauí, que é Nordeste, já parte Nordeste, também Pernambuco, Ceará, vocês que acompanham a gente em todo o Nordeste do Brasil, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E um abraço especial também para você que acompanha a gente pela internet, pelo rádio e também pelas parabólicas, nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, nossa gratidão e também as nossas orações. Eu quero aproveitar e dizer que o Arena está nas redes sociais. Estamos, através das redes sociais, diariamente enviando uma mensagem de salvação e de esperança. Com destaque para o Facebook. O Facebook do Arena é um canal muito usado, muito importante, onde a gente coloca toda manhã uma meditação em vídeo para você e também, de vez em quando, fazemos lives ou transmissões de sermões através de algum lugar onde eu estou fazendo semanas de pregações. Portanto, fique ligado no Facebook do Arena e ali, com certeza, Deus tem uma palavra para você. Agora, o mais interessante, sabe o que é? Eu tenho aqui um DVD, que é um curso bíblico extraordinário. Esse DVD é um curso bíblico chamado A Verdade. Esse material está disponível para você, é de graça. Você pode receber na sua casa esse DVD. É só você entrar no site da Novo Tempo. Você entra lá novotempo.com/Arena do Futuro, aí tem um espaço ali, um formulário, você preenche e faz o seu pedido. E nós despachamos daqui para a tua casa o DVD. Com certeza vai ser uma grande bênção para você e para a sua família, tá bom? Agora sim, na série Revelações, o tema de hoje é Apocalipse. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje. Vai ser uma bênção. Pega a sua Bíblia, por favor, pega o seu computador, o seu iPad, o seu smartphone, ou uma caneta e um papel para anotar os textos e as ideias do programa de hoje. Aqui estou com a Bíblia para falar sobre o Apocalipse. Você sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, historicamente, é uma igreja que estuda muito profecias. Aqui mesmo na TV, você já viu vários temas, várias séries e vários programas sobre o Apocalipse e sobre Daniel também e sobre as demais profecias. Mas você sabe que todos os anos existem curiosidades na vida das pessoas e muitas pessoas marcam datas para a volta de Jesus, muitas outras ficam assustadas com o Apocalipse, especialmente quando acontecem tragédias no mundo. Uma queda de avião, um terremoto, um incêndio, um atentado terrorista, um problema de uma chacina, alguma violência de forma que seja assustadora, algo assim que cause impacto no mundo, as pessoas logo pensam, será que é o Apocalipse? Será que é o Apocalipse? Então a palavra Apocalipse ficou associada a tragédias, a destruições, a medo, a essas coisas sobrenaturais. E você também tem percebido que algumas produtoras por aí produziram novelas e filmes sobre o Apocalipse. A pergunta é, o que significa Apocalipse? E o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse? Bom, você sabe que nós estamos fazendo uma série aqui chamada Revelações. E a palavra Apocalipse é uma palavra grega.
vem do grego, que significa revelação. Apocalipse é revelação. Ou seja, o livro do Apocalipse na Bíblia é uma revelação de Deus para você e para mim. Não é nada oculto. E também não é algo assim que as pessoas não podem compreender. Ao contrário, o Apocalipse é uma revelação. E se é uma revelação, é possível compreender, é possível entender. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse. E nós vamos dedicar depois mais alguns programas nessa série para falar sobre o Apocalipse. Mas hoje o tema é exclusivamente sobre o Apocalipse, ou seja, a revelação bíblica. Quando a gente fala em Apocalipse, a gente pensa primeiramente no livro bíblico do Apocalipse. Mas o livro de Daniel é também um livro apocalíptico. O livro de Zacarias é também um livro apocalíptico. O livro de Amós é também um livro apocalíptico. E existem outros livros na Bíblia que são considerados livros proféticos e que são apocalípticos. Por quê? Porque tem o mesmo conteúdo ou a mesma linha de pensamento do livro do Apocalipse. Por isso, quando você fala em Apocalipse, não é somente o último livro da Bíblia, mas tem vários outros livros que têm essa mesma ideia. E tem vários capítulos e versículos em outras partes que também têm a mesma ideia apocalíptica. Então hoje nós vamos desvendar esse assunto e para que você, de uma vez por todas, quando ouvir a palavra Apocalipse, deve entender que significa revelação. Tá bem? Então vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos pegar exatamente do início para que não haja nenhuma dúvida na sua cabeça. Apocalipse 1, versos 1, 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Estes são os 3 primeiros versículos do livro do Apocalipse. E a primeira palavra é revelação. Entendeu? Então, esse é o nome da série que estamos fazendo, Revelações. E o Apocalipse significa revelação. Como é que o Apocalipse foi revelado a nós? Como? Qual foi a sequência? Qual foi a ordem? A ordem foi assim, anota aí. Deus revelou a Jesus. Jesus revelou ao anjo. O anjo revelou a João. E João revelou a nós. E nós devemos revelar aos nossos amigos, aos nossos familiares. Você viu a sequência? É exatamente isso que diz no versículo 1. Quando você vai para o versículo 3, diz assim, bem-aventurados aqueles que leem. Portanto, ler o livro do Apocalipse traz para nós uma bem-aventurança, que é uma linguagem que significa felicidade. Quem estuda as profecias do Apocalipse é mais feliz. Por que é mais feliz? Porque vai entender o passado, o presente e o futuro. Quando você tem segurança do que aconteceu, do que está acontecendo e o que vai acontecer, quando você entende esse quadro, quando esse quadro está claro na tua cabeça, você passa a ter uma segurança, passa a ter paz e, consequentemente, vai viver sem medo e vai viver mais feliz. Por isso, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. A volta de Cristo está próxima. É o que diz o 3º versículo do livro do Apocalipse. Mas como entender o Apocalipse? Por que esse livro é tão enigmático, é tão difícil, é tão complexo? Sabe por quê? Porque o Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica. Para ajudar a entender esse assunto, eu queria mostrar para você de forma um pouquinho mais aberta a divisão ou as divisões da Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 2 grandes divisões, que é o Velho Testamento e o Novo, certo? Mas ela tem dentro dela 5 subdivisões, 5 partes. A primeira nós chamamos de história, a segunda parte chamamos de poesia,
A terceira parte chamamos de profecia. A quarta parte são os evangelhos. E a quinta e última são as cartas ou as epístolas. Entendeu? É facinho de decorar. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Repita comigo, vai, repita comigo. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Está bem? Estas são as 5 principais subdivisões da Bíblia. Agora vem um detalhe curioso para que você compreenda melhor a Bíblia. Dessas 5 partes, apenas uma delas não se entende como se lê. Somente uma das 5 partes é mais difícil de entender. E você já imagina qual é. É a parte da profecia. E quando você chega no bloco de livros proféticos, 2 deles se destacam, que é Daniel e Apocalipse. Então, as profecias bíblicas formam o grupo mais difícil de entender da Bíblia. Ok? Por exemplo, as outras partes são basicamente literais. Você pega os livros históricos, os poéticos, os evangelhos e as cartas, e essas 4 partes basicamente se entende como se lê. 90% aproximadamente dos livros históricos, dos livros poéticos, dos evangelhos e das cartas, 90%, 85% se entende como se lê. É literal. Tem uns 10% ou 15% de simbolismo. O restante é tudo literal. Agora, quando você chega na profecia, nas profecias bíblicas, especialmente em Daniel e Apocalipse, a situação acontece ao contrário. Ou seja, 95% do Apocalipse, 95% de Daniel não se entende como se lê. 95% do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica. E apenas 5%, ou talvez um pouquinho mais, é literal. O restante é tudo simbólico. Por esta razão, muitas pessoas não entendem o Apocalipse. E é por isso que quando as pessoas pegam o Apocalipse para fazer uma novela ou um filme, tem muita coisa errada. Por quê? Porque eles pegam o Apocalipse de forma literal. E quando você pega de forma literal, você comete erros. Porque o Apocalipse não se entende como se lê. Não é de forma literal. Você tem que ter um entendimento bíblico para entender, para decifrar o Apocalipse. Está bem? E aí você me pergunta, pastor, e qual é o segredo? O segredo é o seguinte, existe na Bíblia algo que nós chamamos de tabelinha de conversão profética. A tabelinha de conversão profética é uma tabela que você tem uma lista com as principais palavras que aparecem no Apocalipse e em Daniel. E essas principais palavras, quando você lista todas elas e você vai buscar na Bíblia o significado delas, isso se torna a chave que desvenda o Apocalipse. É a chave que abre o entendimento e faz você compreender melhor o Apocalipse. Entenda que a Bíblia interpreta a si mesma. Entendeu? Não há necessidade de que eu leia e de que eu coloque a minha opinião, né? Que é o famoso achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Na Bíblia não cabe esse tipo de coisa. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você quer que seja. A Bíblia tem um princípio de interpretação. Ela tem um princípio de hermenêutica, ela tem um princípio onde você tem que seguir para entender o seu todo, o contexto todo. Está bem? E no caso do Apocalipse de Daniel, você tem que descobrir os significados das principais palavras que aparecem nos 2 livros. Eu vou mencionar aqui algumas delas para que você tenha uma ideia mais clara e saiba como entender e como decifrar este livro. Por exemplo, uma palavra que aparece no Apocalipse e em Daniel com muita frequência é a palavra animal. Se você ler Daniel e ler Apocalipse, vai ver que os animais estão presentes nos 2 livros praticamente de ponta a ponta. O Apocalipse e Daniel é como se fosse um zoológico. Você vai encontrar leão, urso, leopardo, dragão, rã. Você vai encontrar cobra, vai encontrar cordeiro. Você vai encontrar uma série de outros animais. Então, a palavra animal, a ideia da palavra animal, ela se repete com muita frequência em Daniel e Apocalipse. Então, se você descobrir o que significa animal na profecia apocalíptica, você já vai desvendar já uns 30% do livro. Aí você pergunta, pastor, ok, e o que significa animal? Bem, animal em profecia, em Daniel e Apocalipse, significa rei ou reino. Como é que eu sei disso? Seria uma invenção minha? Seria uma invenção do Arena? Seria uma invenção da Novo Tempo? Seria uma invenção da Igreja Adventista?
Não. Claro que não. Eu sei que animal significa rei ou reino, porque a Bíblia diz isso. Entendeu? Por exemplo, eu vou te mostrar aqui para você ter uma ideia. Olha só. Daniel 7 fala de 4 animais. Fala de um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível e espantoso com 7 cabeças e 10 chifres. Certo? Daniel fala sobre isso. Aí você vai, isso está em Daniel 7. Aí você pega Daniel 7 e vai no verso 17. Ó, Daniel 7, verso 17. Está bem aqui. Veja o que diz aqui. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Entendeu ou não? Veja, esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Está explicando. É uma explicação que a própria Bíblia dá. Então, quando você lê no Apocalipse e em Daniel a palavra animal, lembre-se que animal significa rei e significa reino, depende do contexto. Mas, na verdade, todo rei tem o seu reino e todo reino tem o seu rei. Tá certo? Então, veja, uma palavrinha só, a palavra animal, que significa rei ou reino, já desvenda uma série de coisas. Certo? Vou dar um exemplo. O Apocalipse não fala de 2 bestas? Fala ou não fala? Fala da primeira besta que sai do mar e da segunda que sai da terra. O que é uma besta? Não é um animal? É um animal. Então, você já viu aqui que animal significa rei ou reino. Então, as 2 bestas do Apocalipse representam 2 reinos, 2 poderes. Então, não é que uma besta, não é que um bicho, um dragão literal vai sair do mar. Não é isso. Lá dentro do mar não tem nenhuma besta lá. Ok? O que a Bíblia fala, quando fala besta, é uma linguagem profética para se referir a um reino e a um rei. Entende? Então, a tabelinha de conversão profética vai nos ensinando o significado das principais palavras. Eu mencionei uma que foi animal. Agora eu vou mencionar uma outra palavra que é muito comum na profecia, para que você entenda bem e saiba como interpretar biblicamente o Apocalipse. Veja só. Animal, você já sabe, rei ou reino. A outra palavrinha é água. Água, exatamente água. Sabia que no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, a palavra água aparece com muita frequência? Por exemplo, os 4 animais de Daniel 7, sabe de onde que eles saíram? Do mar. Você pega Daniel 7, ele fala assim, que ele teve uma visão e ele viu que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que é o mar? Água. Você vai para Apocalipse 13, verso 1, e fala assim, vi uma besta emergir do mar. Entendeu? Aí você continua lendo o Apocalipse e vai encontrar a palavra rio, ou a palavra água de forma isolada. Então, a palavra água, ela se repete com muito mais frequência em Daniel e no Apocalipse. Aí você pergunta, o que é que significa água? Água na Bíblia é água mesmo, água normal. Mas no Apocalipse, água significa outra coisa. Eu vou lhe mostrar. Veja só, Apocalipse capítulo 17, Apocalipse 17, versículo 15. Olha que texto extraordinário. 17, 15. Fala assim. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ouviu? Vou ler outra vez. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui está interpretando a própria Bíblia. Ou seja, enquanto o capítulo 13 de Apocalipse apresenta uma linguagem totalmente simbólica, o capítulo 17 já começa a desvendar. Então, se você souber ler a Bíblia, você vai perceber que um verso aqui que não ficou claro, lá na frente o outro verso explica esse que não ficou claro. Por isso que Jesus falou assim, vocês têm que examinar a Escritura. Vocês precisam examinar a Escritura. E esse exame da Escritura é que vai desvendar, abrir seus olhos. E vai fazer você entender coisas profundas que você nunca entendeu. Não é interessante isso? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Bom, esse assunto é tão maravilhoso que eu não vou terminá-lo nesse programa,
Nós iniciamos aqui falando do Apocalipse e nós vamos no próximo programa continuar explicando o significado das palavras. E aí nós vamos fazer uma experiência. Eu vou pegar, depois que a gente terminar a tabelinha de conversão profética, não vamos acabar nesse programa, vamos acabar no outro. Quando a gente terminar, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar uma profecia bem complexa e vamos aplicar a tabelinha e você vai ver o significado. Você vai ver o resultado extraordinário. Você vai dar um pulo de alegria e vai dizer assim, aleluia, agora sim eu entendi, agora está revelado, agora está claro. Mas para que isso esteja claro, você precisa gastar tempo, como eu estou fazendo aqui. Você viu? Eu estou dedicando um programa inteiro para explicar basicamente como entender o Apocalipse. Então, você já sabe que animal significa rei ou reino. Já sabe que água significa povos, significa pessoas, como eu acabei de ler. Então, só essas duas, você já resolve 50% dos problemas das profecias. Por exemplo, a besta que saiu do mar. A besta é um animal e o mar é água. Então, se a besta saiu do mar, significa que um reino vai sair do meio do povo. Certo? Por quê? Porque a besta é um animal e animal significa rei ou reino. E o mar é água e água significa povos. Então, a besta que sai do mar é um reino poderoso que surgiria do meio das pessoas. Viu? Não é incrível isso? Gostou ou não gostou? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que o Arena dedicou essa série agora, estamos numa série sobre revelações. Isso é revelação. Entendeu? Isso é revelação. Revelação não é aquele negócio assim, Deus está me revelando aqui que tem uma pessoa que não dormiu bem essa noite, Deus está me revelando aqui que tem um marido que está traindo a esposa. Não, não é isso aí não, meu amigo. A revelação bíblica é algo muito mais profundo, é algo muito mais incrível, muito mais consistente, tem a ver com a salvação, tem a ver com as profecias, tem a ver com o futuro, tem a ver com a vida eterna. Então, quando você fala em Apocalipse, as pessoas que não entendem nada, elas ficam com medo, ficam desesperadas. Mas quando você começa a estudar, como estamos fazendo aqui, você percebe que vai desmistificando, vai saindo o medo, vai saindo aquela preocupação, e você começa de maneira fácil, de maneira simples, começa a entender coisas profundas do reino de Deus. Está claro isso até aqui? Eu acho que sim. Bem, então nós vamos hoje ficar só com esses dois exemplos, de animal e também de água. Mas tem mais. No próximo programa eu vou mostrar para você uma lista maior e vamos trabalhar mais profundamente sobre o significado dessas palavras. Mas hoje eu queria que você entendesse o seguinte: o Apocalipse é uma revelação. E é uma revelação de Deus para você. E é possível que você compreenda tudo isso. E se você compreender tudo isso, sua vida vai mudar. Sua vida vai ser transformada. Você não será mais a mesma pessoa. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Sua mente vai abrir, seus olhos irão se abrir, as trevas serão dissipadas, a luz de Deus vai iluminar seu caminho. Você vai ser uma pessoa diferente, mais feliz. Entendeu? Vem aqui, eu vou te mostrar o último texto do programa de hoje, mas eu quero mostrar para você aqui no meu sofá. Vem comigo. Vamos sentar aqui, porque eu quero te mostrar mais um texto que está em Provérbios. No livro de Provérbios, que é um livro extraordinário, no capítulo 29, verso 18, olha que verso extraordinário. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Extraordinário, não é? Deus seja louvado. Ouviu isso? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas não é essa profeciazinha que as pessoas fazem na igreja. A profecia bíblica, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, uma igreja que não ensina profecia, é uma igreja que vai se corromper. Um pastor que não ensina profecia, ele vai se corromper. Eu falo corromper espiritualmente. Ou seja, em algum momento ele vai perder o controle das coisas. Em algum momento a igreja dele vai se debandar. Sabe por quê? Porque não há profecia, porque não estuda a profecia, porque não explica o Apocalipse, porque não abre a Bíblia para explicar o certo. E o povo fica na ignorância. E quanto mais ignorância, é melhor para alguns charlatões que tem por aí. Mas chega disso.
você precisa, a partir de agora, dedicar tempo para estudar mais as profecias. Você vai conhecer a verdade vai libertar você, a verdade vai mostrar o caminho para você. Por isso, eu quero apelar ao seu coração, para que você estude o Apocalipse, para que você estude Daniel, para que você estude a Bíblia, para que você compreenda e receba as verdadeiras revelações de Deus para a sua vida, que estão aqui dentro deste livro. Este livro, aqui está a revelação, entendeu? Se não há profecia, você vai se corromper. Mas se você tem profecia, se você entende a profecia, se você guarda a lei, se você segue a lei de Deus, você será feliz. Eu pergunto, quer estudar a profecia ou não quer? Quer conhecer mais da profecia ou não quer? Olha aqui, ó, lembra disso aqui? Isso aqui é o nosso DVD chamado A Verdade. Nós te oferecemos de graça. É só você entrar no site da Novo Tempo e aí você entra no nosso blog, novotempo.com/Arena do Futuro. Aí você preenche um cadastro e nós mandamos para você esse DVD de graça. Olha que beleza, são 2 discos. Você vai receber, vai fazer um curso completo e aqui vai desvendar as profecias para você e você vai saber a verdade e Deus vai curar você. Deus vai te dar uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Amém? Amém. Vamos orar? Depois da oração, você entra nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, visita uma igreja adventista, estude mais a Bíblia, se prepare para a volta de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje, obrigado pelo Apocalipse, obrigado pela revelação, obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Que o Espírito Santo continue atuando em nossa vida, na vida desse amigo, dessa amiga, e que o Senhor realize um milagre, uma obra extraordinária, para que a verdade chegue ao coração de todos e que essa verdade liberte, transforme e salve cada pessoa, em nome de Jesus. Amém.